Olá pessoal, hoje eu quero trazer aqui pra gente uma primeira análise que normalmente a gente faz em um texto com processamento de linguagem natural. Aqui na tela está mostrando já uma preparação para a gente começar a fazer as análises, mas agora eu quero trazer uma análise mesmo, qual uma primeira ideia que eu posso ter num texto. A gente vai olhar a distribuição de frequência de umas palavras, ou seja, quantas vezes uma palavra aparece dentro de um texto que a gente está analisando. E também vamos aproveitar para conhecer a biblioteca NLTK, que é a biblioteca de processamento de linguagem natural aí do Python, muito boa, muito bacana também, complementar a Space, que a gente usou em outros vídeos. Vamos só olhar o código aqui, o que está acontecendo, né? Eu estou fazendo a captura coleta, né, do texto da página de ciência da computação da Wikipédia, limpo esse texto, esse conteúdo para tirar tags HTML, deixar ele mais legível e carrego aqui, né, a Space Small, o núcleo, o core que a gente está usando para PLN, instancio um objeto do tipo PLN, crio o documento que é uma instância do PLN com conteúdo limpo que foi obtido lá da Wikipédia, e aqui eu começo a tokenização. A nossa tokenização, a gente faz alguns tratamentos nela, vamos melhorar sempre, mas vamos lá, o que a gente está fazendo? Eu estou pegando somente as palavras do tipo verbo, estou identificando se elas são alfabéticas, são só letras, e que elas não estejam nas stop words, que são as palavras de parada que não trazem sentido pra gente. Se for um caso de um verbo, é alfabético e não está em stop word, eu adiciono ela como sendo um token, né? Eu adiciono o lema dela como sendo um token, não a palavra, o lema, certo? Ou seja, por exemplo, correndo, correr. Se é o elif, né? Se não for um verbo que eu note, eu vou verificar se é alfabético, depois eu vou verificar se não está nas stop words e eu adiciono o texto. Então, verbo eu lematizo, que não é verbo eu não lematizo, ok? Mas que nem eu prometi, a gente vai dar uma olhada agora, vamos ver como que funciona essa nossa biblioteca NLTK para fazer frequência de palavra. A primeira coisa, a gente vai fazer um import aqui da NLTK, certo? Se não tiver instalado, pip install NLTK, que nem tem outros vídeos lá a gente vendo isso, mas é simples, pip install NLTK. No meu caso já vai estar instalado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, é muito tranquilo, criar uma variável frequência. Nessa variável frequência, eu vou chamar minha NLTK e usar a função frec_dist, né? Seria distribuição de frequência, bem tranquilo de lembrar esse nome. E vou passar os meus tokens, certo? Que aqui nos tokens eu criei uma lista com esses tokens, fui adicionando que era verbo lematizado, que não é verbo sem lematizar, tal, tranquilo. E vou adicionar os tokens. A partir desse momento, eu já consigo saber aqui eu já vou ter a frequência de cada palavra. Ele está criando para mim aqui um dicionário onde ele vai inserir a palavra e a frequência que ela ocorreu nesse meu texto, nesses meus tokens, né? Vamos criar um for aqui rapidinho só para a gente olhar isso. Um for, aí como é um dicionário eu vou mostrar a chave e o valor dele no frequência. Para navegar por um dicionário eu navego pelos itens, né? Para iterar sobre ele. E vou fazer um print aqui da chave, concateno com 2 pontos para ficar com carinha de dicionário. Poderia concatenar com qualquer outra coisa, mas eu normalmente gosto dos 2 pontos, né? E vou fazer o valor, só que o valor dela é um inteiro, né? Porque é uma frequência. Beleza. Vamos ver o que vou até tirar esses 2 prints aqui de baixo para ficar um pouco mais limpo para a gente. Vamos ver o que a gente tem de retorno. Ó. Eu só adicionei a nossa biblioteca NLTK, a frequência foi uma variável que eu acabei de criar,
e a distribuição da frequência. Depois eu só estou printando, fazendo aquele for clássico nosso, que itera sobre item por item. Aqui, como é um dicionário, eu sei que tem 2 valores para cada item. Então, o primeiro valor eu chamei de chave, o segundo valor eu chamei de valor. Vamos ver o que acontece. Sempre leva um tempinho, a coleta lá da Wikipédia, o carregamento do módulo, embora seja pequeno, né? Aqui, ó, as palavras que mais aparecem dentro desse nosso contexto, ok? Então, disco apareceu 2 vezes, rígido apareceu 2 vezes, até faz um certo sentido, né? Microprocessador, microcontrolador. Então, tem várias palavras aqui que vão aparecer. Ó, tem palavras que apareceram. Informática apareceu 5 vezes. Então isso aqui é a frequência que as palavras aparecem. Mas só para a gente fazer uma coisa um pouquinho mais bonita, vamos fazer um gráfico disso. O frequência, se eu der um ponto plot nele, eu já consigo fazer um gráfico. Eu quero mostrar as 30 primeiras palavras, né, as 30 palavras com maior incidência, e não quero que seja acumulativo, certo? Vou dar um false aqui, para não ficar acumulando. O que acontece? Provavelmente demora um pouquinho só para carregar tudo, mas agora já vai dar um resultado bem legal. Aqui, ó. Tá com a visualização um pouco ruim, mas vou só configurar esse subplot aqui. Bottom, vou subir um pouco a parte de baixo. Isso aqui poderia ser trabalhado no código, mas nesse vídeo eu não vou trabalhar não. Ó, a palavra que mais aparece é computação. A segunda que mais aparece é computação com letra maiúscula. E a terceira é ciência. Temos alguns problemas aqui. Vamos resolver esses problemas. Primeiro, computação com a primeira letra maiúscula ou com a primeira letra minúscula é a mesma coisa. Então, é normal a gente fazer um processo de normalização, que é deixar o texto todo mais igualzinho, né? Uma das coisas que a gente vai agregar aqui agora, a gente vai deixar tudo minúsculo. str.lower deixa tudo minúsculo, certo? Então, quando eu for adicionar o meu token ao meu vetor de tokens, eu vou deixar ele minúsculo. str.lower faz isso, ele deixa minúsculo. Poderia ser upper deixa tudo maiúsculo, mas eu acho o upper fica forte na hora da gente olhar os resultados. Letra maiúscula na internet dá aquela sensação de grito, né? Então, vamos olhar novamente. Roda mais uma vez aqui. Vamos ver como que ficou. Agora, vocês lembram, tinha computação com letra minúscula, computação com letra minúscula. Agora já não deve mais aparecer assim. Já deve aparecer os dois computação como sendo a mesma coisa e somando as 2 vezes. Certo? Só fazer aquele ajustezinho da tela. Configurar os subplots. Parte de baixo. Ok. Tá aí, ó. Vejam, agora a computação já tem suas 90, quase 90 incidências, 88 provavelmente incidências da palavra computação. Então aqui a gente já consegue ver, ó, se eu só olhar esse gráfico aqui, eu já sei que é um texto que fala sobre computação, sobre ciência. Olha que legal. Teoria é uma das palavras que mais aparece quando a gente fala de computação. Então quando a gente manda estudar teoria, é importantíssimo, hein? Sistemas, software, já me dá uma ideia sobre o tema do texto. Agora uma coisa que me incomoda, a gente está analisando um texto de ciência da computação. Obviamente as palavras ciência e computação vão aparecer muito porque é o texto que eu estou analisando. Então não faz sentido eu manter elas. O ideal seria eu tirar. O que eu posso fazer? Eu posso adicionar elas nas minhas stop words. Vamos adicionar nessas stop words? É bem tranquilo. Aqui eu já tenho meu PLN, né? Meu objeto PLN. Eu vou adicionar no default dele stop words. A gente pode usar isso aqui para visualizar. Se eu der um print nesse PLN default stop words, eu vou ver todas as stop words que eu tenho, ou eu posso vir aqui e adicionar.
Vou adicionar uma palavra, depois adiciono outra. Primeira, computação. Certo? Poderia adicionar em forma de lista, poderia adicionar várias ao mesmo tempo. Vou adicionar uma por vez porque para ficar mais visível aqui no exemplo. Depois vocês podem brincar e tentar fazer de outras maneiras. Vamos ver agora como que fica. Ciência, adicionei ciência e computação. Vamos fazer a análise das 30 palavras com mais incidência no verbete ciência da computação da Wikipédia em português. Tá? Quais são as palavras que mais aparecem? As 30, tirando a palavra ciência e tirando a palavra computação, porque obviamente são palavras que constam no texto, até por seu título. Olha que legal que já ficou, hein? Ó, agora veio teoria, sistemas ali com suas 28 incidências, né? Software, computador, programação, editar, ó, uma novidade. Eu não imaginaria que editar tem ali suas 23, 24 incidências, tá? Então, a ideia que a gente está fazendo aqui é isso. É uma primeira análise, é um primeiro resultado que a gente consegue ter. Saber as palavras que mais aparecem dentro de um contexto. Off aparece muito porque em computação a gente usa muito inglês e a gente não tirou stop words do inglês, né? Então tem textos que a gente tem que tirar stop words de mais de um idioma. Então isso pode ser um recado aí pra gente, né? Ok? Então, beleza, com isso a gente fez a nossa primeira análise, incluindo aí um gráfico e conhecemos um pouquinho, né? Vimos uma das funções da biblioteca NLTK junto com a sua distribuição de frequência aqui, que é uma biblioteca que apoia bastante o SPICE nas nossas análises. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí.